Se você continuar fazendo algum desses erros que eu vou falar nesse vídeo, provavelmente você vai manter nesse mesmo padrão que você tá. Você não vai conseguir sair desse cenário que você está. Por quê? Porque você mantém fazendo esses erros. Porém, hoje eu vou falar pra vocês nesse vídeo o que te mantém pobre e você ainda não percebeu, né? Você acha que é uma coisa comum e quero mostrar pra vocês de forma simplificada, de forma que vocês entendam e que vocês consigam praticar, ou melhor, evitar esses erros para que vocês tenham uma diferença, sintam aí uma diferença significativa positivamente na vida financeira de vocês. E o primeiro erro que te mantém pobre, você ainda não se deu conta, porque a gente normaliza, né, esse primeiro erro, que é o quê? Gastar antes de receber. Isso é típico, né, de pessoas que vivem no zero. Porque eu tô falando isso julgando alguém? Não, eu tô falando por experiência própria. Aconteceu comigo, né, que é o quê? Gastar antes de receber. Você vai, se compromete aquele valor, você nem tá com esse valor na conta ainda, você ainda nem recebeu, nem pegou no dinheiro, e você já vai, se compromete a uma conta, né, se sentir obrigado em ter que dever antes de receber. Esse é o primeiro erro, gente. Isso mantém assim a gente sempre nesse mesmo patamar. Você sempre vai estar devendo, você sempre vai estar nesse ciclo vicioso, né? Não consegue sair disso. Por quê? Porque a gente é típico de fazer essas burrices, que é o quê? Gastar antes de receber. Por exemplo, deixa eu dar um exemplo pra vocês aqui. Eu paguei as contas, né? Incluindo gastos supérfluos, contas fixas, entre outras coisas, né? Lazer, enfim. E aí, o que acontece? Acontece que eu, não satisfeito, o que eu faço? Vou lá, comprometo um valor que eu ainda não tenho. Eu já tenho as contas fixas do mês que vem, eu já tenho os gastos supérfluos do mês que vem, e mesmo assim eu vou lá e me comprometo. Não recebi ainda, mas eu vou lá e divido em 10 vezes, 12 vezes e compro para poder satisfazer o meu ego emocional. E aí o que acontece? Você sempre vai se manter nesse mesmo patamar. Por quê? Porque você nunca vai conseguir sair do zero. Mas por que eu não consigo, Ida? Pelo simples fato, gente, de você estar comprometendo uma coisa que você ainda nem recebeu. Como que você vai sair disso se você sempre está se comprometendo, Como eu falei nos vídeos anteriores, eu me comprometi em bloquear o meu cartão de crédito. Por quê? Eu sou sem controle? Não, né? Já fui muito além, né? Se fosse hoje eu nem pensava duas vezes. Mas por que eu bloqueei? Porque se porventura, né, vinha uma conversinha no meu ouvido, vai, compra e tal, não tem problema, depois você paga. Eu vou, né, vinha aquele estalo, né, que eu não posso gastar. Por quê? Porque eu tenho metas a cumprir, né? E se eu gasto um valor que eu ainda não recebi, já comprometendo, provavelmente eu não vou conseguir bater essa meta mais rápido, né? Por quê? Porque eu comprometi esse valor. Esse é o primeiro erro. E assim, gente, esse erro é um dos erros que lhe deixa ficar no zero a vida inteira, porque você não vai conseguir sair desse ciclo vicioso. Você ainda não recebeu, gasta, aí paga algumas contas, aí no outro mês torna, né? Enfim, sempre remontando, se sentindo obrigado em dever, porque a gente é dessas pessoas que, quando a gente não tem, né, tanto controle financeiro, a gente tem essa bobagem de achar que a gente sempre tem que estar devendo alguma coisa ali. Gente, o mais interessante é você não tá devendo nada além das suas contas fixas. Você tá check. Isso sim é bom. E o segundo erro é não controlar o dinheiro que passa na sua mão. Por quê? Porque, gente, na maioria das vezes o nosso erro tá aí. A gente não acha que isso é verdade, a gente não acha que, né, pra que isso? Isso é besteira. Mas não é, gente. A pessoa que ela bem souber, ela anota tudo. Anota o valor X, né, pra ali dar um check de quanto você recebe
que você não pode passar daquilo, né? Que é um dos nossos erros, assim, gravíssimo, que a gente acha que não tá errando e é onde o dinheiro vai todo embora. Por quê? Porque você não anota, você não tem planilha de gastos, você não tem planilha mensal, né? Para poder controlar os seus gastos, os seus, né? O seu negócio aí financeiro, porque você precisa, tem a obrigação de anotar tudo, contas fixas, gastos supérfluos, saúde, tudo, lazer, porque assim, gente, quando você começa a colocar isso, né, por categoria, quando você começa a fazer planilha, quem já faz planilha aí vai me entender, você simplesmente começa a achar o erro da sua vida financeira. Por quê? Porque ali você vai saber aonde é que você tá errando. Como que eu vou conseguir ter controle financeiro? Como que eu vou conseguir ter um padrão de vida melhor se eu não faço o básico, que é anotar? Anotar, gente, é obrigatório para quem tá procurando melhorar a vida financeira. Como assim? Todo mês você vai colocar lá contas do mês de abril. Você vai colocar conta de energia, conta de internet, conta de água, tudo. E você vai colocar o valor lá que você tem de renda fixa, certo? Que é o que você recebe para você se virar nos 30 aí e pagar tudo que você tem que pagar. Por que eu tô falando isso pra vocês, gente? Pelo simples fato de que quando nós não temos controle financeiro, infelizmente você sempre vai se manter nisso. Você nunca vai sair do zero. Por quê? Porque uma coisa simples que você acha que é besteira, que não é necessário, que é anotar, você não anota. São coisas simples que dia após dia vai começar a fazer uma grande diferença na vida de vocês. Eu falo pra vocês, gente, porque assim, a primeira coisa que eu fiz quando eu decidi que eu iria pagar todas as dívidas, que eu iria começar minha vida assim do extremo zero, mas que eu iria dar o meu primeiro pontapé para que as coisas começassem a fluir, foi começando a anotar tudo. Gente, eu anotei tanta coisa que eu me perdi. Eu fiquei, meu Deus, como que eu vou conseguir sair disso um dia? E eu consegui, graças a Deus. Então assim, se vocês começarem a colocar todas as dicas em prática, são coisas simples, gente, mas que faz total diferença na vida da gente, assim, é um divisor de águas, né? E eu falo pra vocês que se vocês começar a evitar esses erros que eu tô falando pra vocês, vocês vão sim mudar de vida, vocês vão sim começar a achar o erro da vida financeira de vocês. Então, bora lá pro próximo erro. E o terceiro erro é o quê? Fala aí pra nós. Gente, o terceiro erro é você querer parecer ser rico. Gente, a pior coisa que tem é uma pessoa que não tem condição física ter um espírito de gente rico. Por quê? Porque ele sofre, e ele sofre feio. Por que eu falo isso pra vocês? Porque, tipo assim, eu entendo que a minha situação financeira é uma situação ok, né? Eu entendo que eu tenho contas a pagar, eu entendo que eu consigo manter a minha vida ali no equilíbrio, né? E que eu consigo guardar mesmo ganhando pouco, que eu consigo, né, ter um valorzinho ok. Por quê? Porque eu tenho um controle financeiro. Porém, a pessoa que ela quer ser rica sendo pobre, e o pior ainda, querer pagar de rico sem ter R$1 no bolso, sem ter 1 centavo na conta. Por quê? Porque quer parecer, quer demonstrar que é o que não é, né? Tem o melhor celular do ano, tem o celular da última geração, tem o melhor sapato, tem a melhor roupa, mas o melhor que ele poderia ter, que é a paz e a tranquilidade financeira, ele não tem. Por quê? Porque ele quer manter status, quer ser uma pessoa que ele não é, quer pagar de rico, quer nem que se acaba todo, mas precisa manter aquele padrão de vida. Tipo assim, é o terceiro erro que mantém as pessoas desse jeito. Me conta aqui se vocês conhecem alguém que quer se pagar de rico e infelizmente, né, só vive no sofrimento e só vive devendo e só vive cada vez mais atolada em dívidas. Por quê? Porque essa pessoa, ela nunca vai sair do zero, porque ela quer manter uma coisa que ela não é. Gente, um conselho que eu dou pra vocês aqui: se vocês querem melhorar de vida, se vocês querem ter um equilíbrio financeiro, uma liberdade financeira,
faça isso, que é o quê? Entender o seu padrão de vida, se sinta na sua realidade, entenda que isso não é vergonha. Que vergonha é você, né, ter que manter um padrão de vida que você não tem. Que, tipo assim, você vai se acabar todo, mas você não vai conseguir manter esse padrão porque, infelizmente, né, a gente precisa, ou felizmente, a gente precisa entender a nossa realidade, a gente precisa ser humilde, primeiramente, né? Se você conseguiu, eu fui promovido no meu trabalho, eu quero pagar um aluguel com um valor um pouco maior para morar num lugar melhor, para parecer que eu tenho né, um valor financeiro, né? E isso é a pior burrice, porque se você sobe o seu padrão, se você sobe a sua renda, continue no padrão que você tá de vida. Por quê? Porque se você sobe o seu padrão de vida também, você sempre vai se manter desse jeito. Eu me lembro de uma pessoa, gente, que ele me falou, eu tava viajando, né, com essa pessoa, e aí eu tava indo levar o meu filho pro médico. E essa pessoa me comentou, eu nem lembro mais o porquê que a gente entrou nessa conversa, mas eu me lembro que ele me falou isso, e esse tempo eu não tinha a menor educação financeira, gente. Esse tempo eu não tinha pensamento de ter uma liberdade financeira, de ter educação financeira. E eu lembro perfeitamente que essa pessoa falou assim, que quando trabalhava, que ele tinha 2 empregos, né, que ele recebia 2 salários, nessa época eu nem lembro, você dizer que a pessoa me contou, que ele tinha os 2 salários, ele era do mesmo jeito que ele era atualmente, tendo apenas o salário, que ele não sabia o que ele fazia com o dinheiro, e até hoje até aquele momento que ele me falou, ele se perguntava como que ele foi se submeter a viver disso, sendo que com um salário ele vivia igual quando ele tinha 2. Então quer dizer o quê? Que ele poderia muito bem, né, ter sido mais esperto, ter sido mais inteligente de colocar esse valor para render, para trabalhar para ele, mas ele simplesmente gastou tudo e não teve retorno nenhum. Por quê? Porque não teve a inteligência de ter esse valor trabalhando para ele, para poder render, né? Então assim, eu me lembro perfeitamente dessa história que me contou, porém hoje em dia eu não me lembro em que questão foi que me contou, se dizer que eu lembro, tá? Então assim, esse é o terceiro erro, que é você querer manter um padrão de vida que você não tem. E o quarto erro, gente, é viver só o hoje. Quem nunca ouviu falar assim, vai que amanhã eu não tô vivo, né? E aí no outro dia a pessoa tá lá, vivinho da Silva e devendo até o último fio do cabelo. Isso é uma das coisas que, assim, a gente ouve muito. Se vocês também ouvem muito falar isso, me digam aqui nos comentários, mas eu já ouvi muito isso, eu já disse isso, né, de dizer assim, tem que viver hoje, né, a gente não sabe o que vai acontecer. Exatamente, gente, a gente não sabe, a gente não tem o controle, né, da nossa vida. Porém, eu acho que, tipo assim, quando você começa a passar por uma certa situação que lhe deixa cada vez mais apertado, você vê que é melhor ter dinheiro do que ter coisas, né? É você ter tranquilidade, para você poder dormir, deitar no seu travesseiro e lembrar que você pode dormir uma noite de sono tranquila. Eu já passei momentos, gente, de tipo assim, eu não ter nem R$1 e eu precisar pagar contas, eu precisar me virar e eu não ter nada, não ter de onde tirar. E tipo assim, a primeira coisa que a gente recorre que é uma das coisas que não é legal, vou falar pra vocês nos próximos vídeos sobre isso, que é o que? Empréstimo. Gente, corra dessas... como é que eu falo? Dessas ofertas, tá? Porque se fosse bom pra gente, eles não ofereceriam. É porque é bom pra eles, tá? Então, assim, quando você começa a pensar que você precisa viver o hoje, o amanhã e, né, daqui a um tempo, você precisa ter uma estabilidade financeira para que você possa ter tranquilidade. Porque uma coisa que eu digo pra vocês, gente, com toda convicção, com toda experiência, é o quê? Quem não pensa no futuro sofre, tá? E sofre assim em dobro, porque o futuro cobra, infelizmente. E aí quando você pensa, vamos pensar comigo, que se eu não tivesse parado para poder pensar
nesse tempo atrás que eu comecei a ter planilha, que eu comecei a gravar aqui pra vocês, e aí foi quando eu comecei a trazer a minha realidade pra vocês aqui, que eu abri esse canal já, tipo assim, foi um divisor de águas, tá, gente? Porque isso começou a ser uma motivação pra vocês e pra mim também. E de forma que, quando eu falo isso pra vocês, eu fico pensando, se eu não tivesse tomado aquela decisão quando eu comecei, como será que eu estaria hoje, né? Como será que eu estaria nesse momento? Então, assim, eu não me arrependo nenhum momento de ter começado. Nunca é tarde pra começar. Então, assim, pense no futuro, não pense só no hoje, tá? Porque a gente precisa, sim, pensar no futuro, né? Porque, assim, gente, é muita besteira da gente achar que a gente precisa só viver o hoje, que a gente precisa só gastar, ostentar. E isso vai te manter sempre na estaca zero. E o quinto erro, gente, é o quê? Gente, o quinto erro é não guardar nem 10 reais. Esse é o pior erro que a gente pode cometer. Por quê? Porque, gente, não é sobre o valor. Eu sempre falo pra vocês aqui em todos os vídeos que não é sobre o valor, é sobre o hábito. Quando você começa guardando pouco, quando você começa a alimentar esse hábito, com o tempo isso vai se tornar tão natural que pra vocês, tipo assim, vai ser um hábito comum, como outras coisas que você faz, entende? Então, assim, isso vai se tornar super natural. Ter uma caixinha, guardar um valor, começar a render, você vai ter isso como um hábito. Então, assim, comece guardando, nem que seja pouco mesmo. Gente, aqui tá cheio de mosquito porque eu moro bem próximo, assim, de mato, sabe? De cercado. E aí fica um mosquiteiro. E o tempo também tá assim de chuva aí agora. Mas de vez em quando vocês vão ver um mosquito aqui querendo invadir a minha atenção, tá? Então, assim, o nosso erro é esse. É a gente não se atentar que a gente precisa guardar, nem que seja pouco. Ai, desse mês eu não tive como guardar 50 reais, guarda 20, guarda 30, guarda 10, 5 reais, não tem problema, é o hábito, você vai ter esse hábito com o tempo, gente, isso vai se tornar tão natural que quando vocês vão ver, vocês vão estar lá guardando sem precisar ter que estar quebrando com a cabeça de vocês. Porque assim, uma coisa certa, quem não guarda pouco, não vai ter nunca vai ter nada, tá? Nunca vai ter muito. Por quê? Porque vocês imaginam, se vocês não conseguem guardar 5 reais, 10 reais, vocês vão ser capazes de guardar um valor a mais? E uma coisa que eu falo pra vocês, quando vocês começar com esse hábito, não falei pra vocês? Quando você começar com esse hábito de você começar a guardar, de você começar 10h30, de você começar a guardar, que você vê rendendo na conta de vocês, gente, vocês vão criar cada vez mais entusiasmo para guardar. Então, assim, é um conselho que eu dou pra vocês. Se vocês ainda não começou, comece agora. Abra uma caixinha aí com R$1, R$5, R$10 e comece a ter esse hábito de guardar. Isso é importante. E o sexto erro é depender de um único dinheiro, tá? Por exemplo, eu já vi muito falar isso, gente, não é querendo criticar, não é querendo, sabe, falar pra poder ofender as pessoas, não é isso. Eu tô querendo dar um exemplo pra vocês aqui, que é o quê? Exemplo, aqui onde a gente mora, é zona rural, né? Então, assim, às vezes eu ouço falar, né, que as pessoas comentam, porque não quer trabalhar, porque recebe um benefício de Bolsa Família, essas coisas, e aí as pessoas não querem trabalhar. Gente, por exemplo, se eu me como é que eu falo, meu Deus? Se eu me permito viver só com aquele valor, sabe? Porque, se eu já ganho esse valor, eu não preciso de mais. Se você se acomoda nessa zona de conforto que você tá, infelizmente você vai ter que aceitar o que o futuro te promover. Por quê? Porque você não tá movendo o pé do canto para você ter uma fonte de renda. É nisso que eu quero chegar. Por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui. Eu tô trabalhando aqui, né, falando pra vocês aqui, contando e coisa e tal. E aí aparece uma renda extra. Eu não vou fazer porque eu já tenho meu trabalho fixo. Gente, dinheiro que você recebe extra, você coloca pra trabalhar pra você. Isso vai ser bom, não é pra você gastar. Mas assim, não dependa de um único dinheiro. Se você tem oportunidade de ganhar um pouco mais, ganhe um pouco mais, porque isso vai ser bom pra você. Por exemplo, se você vai demorar
um período de tempo para bater uma meta X, se você começar a trabalhar um pouco mais, se você tem uma renda extra, você vai conseguir alcançar aquele valor bem mais rápido. Então, assim, quanto mais, melhor, tá? Então, assim, não dependa só de um único dinheiro, não dependa só de uma única renda, tipo uma renda fixa, tá? Você tem que entender que muitas vezes as pessoas são indelinquentes, né? De achar que, mas a gente não vai sair desse padrão de vida que a gente tá, porque a gente nasceu desse jeito. Gente, muitas vezes a gente se permite viver desse jeito, porque a gente não quer mover, a gente não quer ter uma tranquilidade, uma liberdade financeira. Imagina se esse único emprego que você tem, por exemplo, você trabalha de... Como que chama, gente? Ai, credo. Você trabalha de carteira assinada em uma empresa X. E aí você, como você já tem esse emprego, trabalha 8 horas por dia. Mas tem uma chance de ganhar uma renda extra. Mas eu não vou ganhar, porque o momento que eu chego na minha casa eu quero descansar, eu quero isso e aquilo. E aí, imagina que você perde esse emprego e a sua renda cai. Tipo assim, vai desabar junto. Por quê? Porque você não tem um valor extra, você dependia só daquilo, você não pensava que você poderia perder aquele emprego, que você poderia ficar sem ele e que você iria ter que começar do extremo zero para poder... Pensa que você iria ter aquele valor apenas para pagar contas, para se alimentar e pronto, você se acostumou com esse ciclo de ter que trabalhar para comer, para poder pagar contas, dever novamente e enfim. E não pensa em ter uma renda extra para poder trabalhar para você, né? Para que você possa ter aquilo como uma liberdade financeira futuramente. E a sétima e última dica, não menos importante, que é o quê? Esperar o momento perfeito para começar a guardar, para começar a ter uma liberdade financeira. Como que eu falo isso? Eu não falei pra vocês aí que antes pouco do que nada? Era exatamente isso, gente, no modo formiguinha aí. Que é o quê? Pouco e sempre, com constância, que é pra você manter essa constância, para que você possa como que eu digo? Para que você possa estar conseguindo subir cada vez mais, entende? Pouco e sempre, né? Isso é uma forma de você começar, mas o valor que eu ganho é muito pouco, não dá pra começar. Dá, gente, dá pra começar. Ai, gente, esses mosquitos tá tirando minha concentração. Não é sobre o valor, é sobre o hábito, né? Você vai começar a alimentar esse hábito, e aí quando vocês verem, gente, isso já vai se tornar uma coisa tão natural, que vocês vão falar, nossa, que bom que eu comecei. Por quê? Porque não existe um momento perfeito, gente. Se vocês for esperar ter um salário mínimo só pra vocês poder começar a guardar, para poder render muito, vocês nunca vão sair do zero. Vocês sempre vão se manter nesse padrão de vida que vocês estão, que é o quê? Trabalhar, pagar conta, dever, trabalhar, pagar conta. Só isso. Por quê? Porque vocês não estão se permitindo sair do zero, porque tá cometendo esses 7 erros. Peço a vocês, gente, que se esse vídeo abriu a mente de vocês de alguma forma, peço a vocês que deixem aqui nos comentários, tá? Falando o que vocês acharam desse vídeo. Se você comete algum desses erros, me conta aqui nos comentários, tá? Compartilhe com alguém que você acha que tá com a vida parada porque tá cometendo algum desses erros. Deixe o like de vocês, o hype de vocês, isso é importante, tá, gente? Isso me ajuda bastante, me motiva cada vez mais trazer vídeo aqui pra vocês, tá certo? Que Deus abençoe grandiosamente a vida de vocês. Peço a vocês que pare de cometer esses erros para que vocês começam a ver uma diferença na vida financeira de vocês. E depois vocês vão voltar aqui para poder me agradecer. Porque assim, eu não sou uma pessoa especializada nisso. Porém, eu trago para vocês de forma simples, da maneira que eu sei falar, da maneira que eu sei expressar, para que vocês possam sair desse buraco sem fundo, que a gente acha que é sem fundo, mas que você consegue sair quando você começa a pôr todas as dicas em prática, quando você começa a agir, gente, né? Vamos dizer assim, quando você começa
a colocar essas teorias em prática, né? Porque só a teoria não adianta. Eu já falei isso várias vezes pra vocês. Eu acho que eu falo isso em todos os vídeos. Mas é isso, gente. Eu espero vocês no próximo vídeo. Fiquem todos com Deus. Tchau.